Oi, de novo aqui. Agora nós vamos falar sobre os valores do cosseno dos arcos de eixos, tá? Só lembrando quais são eles: o 0 graus, o 90 graus, o 180 graus, o 270 graus e o 360 graus. São os valores que ficam sobre os eixos x e y, tudo bem? E aqui embaixo estão os respectivos valores deles em radianos. Vocês sabem que uma volta completa, que é 360 graus, equivale a 2 π radianos, certo? Meia volta, que é 180 graus, equivale a π radianos. Um quarto de volta, ou seja, metade da meia volta, vale 90 graus, que equivale a π sobre 2 radianos, né? Porque se a metade é π, metade da metade vai ser π sobre 2. 3 quartos de voltas, eu dou meia volta mais um quarto. Então, é só somar π mais π sobre 2, que vai dar 3π sobre 2, tá? Tá aqui, que equivale a 270 graus, né? Agora, então, vamos falar sobre os valores do cosseno dos arcos de eixo, certo? Lembrando que os valores do cosseno se localizam sobre o eixo x, certinho? Como ele está sobre o eixo x, então vamos colocar o cosseno aqui de 0, tá bom? Esse ponto aqui, vocês lembram que esse raio vale 1, né? Esse ponto, ele vai ter coordenadas, o x dele é 1 e o y dele é 0. E o cosseno está sobre o eixo x, os valores dele. Então, qual que é o valor do x aqui? É 1. Então, o cosseno de 0 vale 1, certo? O 90 graus ou π sobre 2. Esse par ordenado aqui, o x dele é 0 e o y dele vale 1, tá bom? O cosseno são os valores de x. Quanto que deu o x aqui? 0. Então, o cosseno de π sobre 2 é igual a 0, certo? Aqui, esse ponto, as coordenadas dele, o x dele é menos 1 e o y é 0. Qual que é o valor do x que eu estou precisando? Menos 1. Então, o cosseno de π vale menos 1. Tudo bem? E aqui embaixo, o valor do x dele é 0 e do y é menos 1. Como o cosseno é o valor de x, então o cosseno de 270 graus é 0, certo? Então, aqui está a tabela com os valores, porque a hora que chega no 360 graus, que é o 2π, ele vai ser igual ao do 0. Então, o cosseno de 360 graus também vai ser 1. Usando a mesma técnica que eu falei para vocês lá no seno, o cosseno não está sobre o eixo x, então todos os valores que estiver no eixo y, o cosseno dele vale 0. Então, o 90 graus é 0 e o 270 graus é 0. O 0 e o 360 graus vai ser 1 positivo, porque está do lado do x positivo. E o 180, como está do lado negativo do x, vai ser menos 1. Tudo bem? Então, é isso aí, gente. Olha, eu esqueci de falar para vocês na aula do seno, mas eu vou falar agora, aproveitando o cosseno também, que os valores do seno e do cosseno, eles não ultrapassam o mínimo de 1 e o menos 1 e o máximo de 1. Então, o maior valor que o seno pode assumir é 1 e o menor, menos 1. O cosseno é a mesma coisa. O menor valor que ele assume é o menos 1 e o maior que ele assume é o 1. Então, o seno e o cosseno, eles estão, os valores dos arcos trigonométricos dele estão limitados entre menos 1 e 1. Está no intervalo, então, de menos 1 a 1. Certinho?